E aí galera, beleza? Eu vou começar a fazer esses vídeos para facilitar vocês de entenderem mais fácil o conteúdo. Então vamos lá. A primeira parte do texto fala sobre a nova ordem mundial. O que é isso? Se tem a nova ordem mundial, tinha uma velha ordem mundial. Qual que era essa velha ordem? A velha ordem era o que a gente chama de mundo bipolar ou a Guerra Fria. Tinha um lado que era os capitalistas, que eram comandados pelos Estados Unidos, e o outro lado a União Soviética, que comandava o bloco socialista. Então eram esses dois polos de poder. Por isso que era mundo bipolar, porque tinham dois polos. Depois que a União Soviética se extinguiu, a gente passou a ter vários blocos regionais, sendo que o principal país a comandar a economia mundial é os Estados Unidos. Mas, por exemplo, a Alemanha é o principal país do continente europeu, então passou a ter uma hegemonia dentro do continente, tá? Ou seja, é um país muito importante para o continente europeu. Já o Japão passou a ter muita influência a partir dos anos 90 na Ásia. E agora também a China, né, que vem como segunda economia mais importante aí no nosso mundo mais recente. O Brasil também passou a ter um papel importante aqui na América Latina, já que o Brasil é a economia que mais se destaca aqui na nossa região, né, da América Latina. Isso se deve principalmente com as evoluções tanto dos meios de transporte como dos meios de comunicação. Com meios de transporte mais rápido, a gente conseguiu ter um fluxo de transportes e de pessoas muito mais veloz. E com os meios de comunicação não é diferente, né? A partir dos anos 90, a internet foi se popularizando pelo mundo. Isso facilitou muito também o fluxo de dinheiro também, o fluxo econômico. Isso ajudou muito. Bom, as transnacionais, elas também são divididas em três tipos. Tem as trusts, são empresas que elas vão se fundindo. Por exemplo, uma empresa mais rica, ela vai lá e compra uma concorrente dela para se tornar mais forte dentro do mercado que ela está. Faz de conta que a Coca-Cola, ela não quer mais ter a concorrência do Guaraná Antártica. Então vai lá e compra o Guaraná Antártica para fazer parte do grupo Coca-Cola. Já a holding são empresas que elas são criadas para gerenciar várias outras empresas. Vamos supor, eu tenho uma empresa no ramo de siderurgia. Eu vou criar uma empresa que vai gerenciar outras empresas que fazem aço, que fazem ferro fundido, que fazem alumínio. Então, no ramo da siderurgia, eu vou controlar o trabalho de outras empresas. O cartel já é um acordo entre empresas do mesmo ramo que eles acabam definindo os preços, eles controlam o preço e o acesso a mercadorias. Vamos supor que eu tenho um concorrente, e esse meu concorrente ele está se sentindo desfavorecido com o mercado, porque está entrando uma empresa chinesa aqui no país que vende o produto muito mais barato. Então essas empresas que se sentem desfavorecidas, elas acabam se reunindo e fazendo um cartel, tá? Onde elas definem o preço dos produtos, que geralmente são iguais, são empresas diferentes, são empresas concorrentes, mas por algum motivo elas se reúnem para combater algum problema que tem ali na economia do país ou de um mercado. Então elas se reúnem para definir preços e acesso aos produtos. Hoje a gente tem as empresas multinacionais ou transnacionais, tá? Que geralmente, como que elas funcionam? No país A gente tem uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade, bastante infraestrutura, uma melhor qualidade de vida. Então isso acaba, por exemplo, encarecendo o produto. Então se a gente tivesse uma fábrica desse país A, essa empresa X, que fosse nesse país, o custo de produção seria muito mais caro do que produzir em países mais pobres. Eles têm leis trabalhistas a ser respeitadas, a matéria-prima é mais cara, a mão de obra é mais cara porque ela é mais qualificada. Então tudo isso acaba encarecendo o produto. A partir dos anos 90 aí,
a gente começou a ver esse processo se modificando. O país A, que é o país desenvolvido, no caso do nosso exemplo aqui, é uma empresa de tênis, eles idealizam um novo modelo. Aí, pelo meio de comunicação rápido, que a internet eles mandam a ideia para o país B, que no caso tem a empresa Y, que é a filial da empresa X, do país desenvolvido. Então, lá eles idealizam e fazem um protótipo desse tênis. Depois que fizeram esse protótipo aí, o modelo, como ele tem que ser feito, eles mandam lá para o país C, que é a filial também da empresa X. Por ter mão de obra barata, por ter matéria-prima muito barata também, não existir leis trabalhistas, por não ter que cumprir leis ambientais, por ter isenções de imposto, tudo isso favorece com que a empresa do país A explore a mão de obra do país C. Então isso envolve vários países diferentes para a produção de uma única empresa. Por isso que tem esse nome de multinacional. Beleza? Espero ter ajudado vocês. Perguntem quando tiver dúvidas. Valeu!